A história de Davi começa nos humildes campos de Belém. Ele era o caçula dos filhos de Jessé, um pastor que cuidava do rebanho de seu pai. A vida era simples, mas Davi aprendeu lições valiosas. Ele aprendeu a responsabilidade, cuidando de cada ovelha. Ele aprendeu a coragem, protegendo o rebanho de predadores. Mais importante ainda, ele aprendeu a depender de Deus. Mesmo como um jovem pastor, Davi desenvolveu uma conexão profunda com Deus. Ele passava horas olhando para o céu estrelado, contemplando as maravilhas da criação. Ele derramava seu coração em canções, acompanhando-se na harpa. Mal sabia ele que esses momentos de quietude o estavam preparando para um propósito maior. A vida de Davi tomou um rumo inesperado quando o profeta Samuel chegou a Belém. Deus havia instruído Samuel a ungir o próximo rei de Israel. Samuel foi à casa de Jessé, esperando escolher entre seus filhos mais velhos e fortes. Mas Deus tinha outros planos. Deus olhou para o coração de Davi, não para sua aparência exterior. Samuel ungiu Davi com óleo, significando a escolha de Deus. Este evento mudaria para sempre a vida de Davi. Ele recebeu não apenas uma unção de óleo, mas também uma unção do Espírito Santo. O Espírito de Deus o encheu de força, sabedoria e coragem. Embora ele ainda fosse um pastor, ele carregava o destino de um rei dentro de si. A notícia do talento musical de Davi acabou chegando ao rei Saul. Saul, perturbado por um espírito maligno, buscava consolo na música. Ele convocou Davi à corte para tocar sua harpa e acalmar sua mente perturbada. A música de Davi teve um efeito profundo em Saul. As melodias, inspiradas por sua fé e experiências, trouxeram momentos de paz ao rei aflito. A presença de Davi na corte de Saul marcou o início de sua jornada de pastor a rei. Enquanto Davi servia na corte de Saul, ele provou ser não apenas um músico talentoso, mas também um guerreiro corajoso. Quando o exército filisteu ameaçou Israel, os 3 irmãos mais velhos de Davi foram chamados para a batalha. Davi, enviado para entregar comida a seus irmãos, ficou indignado com a arrogância dos filisteus. Um gigante chamado Golias provocava o exército israelita. Ele os desafiou a enviar um campeão para lutar com ele, e quem vencesse determinaria o vencedor de toda a batalha. Os israelitas tremiam de medo. Golias parecia invencível. Davi, no entanto, não se intimidou. Ele se ofereceu para lutar contra Golias, armado apenas com sua funda de pastor e 5 pedras lisas. Ele sabia que Deus, que o havia protegido de leões e ursos, também o livraria da mão do gigante. A fé de Davi em Deus era inabalável. Ele correu em direção a Golias, arremessando uma pedra com toda a sua força. A pedra encontrou seu alvo, afundando na testa de Golias. O gigante caiu, fazendo a terra tremer. Os filisteus, testemunhando a queda de seu campeão, fugiram aterrorizados. A vitória de Davi sobre Golias o tornou um herói instantâneo. Ele se tornou um símbolo de coragem e fé, provando que mesmo o aparentemente impossível é possível com Deus ao seu lado. Sua fama se espalhou por toda a terra. A vitória de Davi sobre Golias deveria ter sido um momento de celebração. No entanto, isso acendeu uma tempestade de ciúmes no coração do rei Saul. Saul, antes consolado pela música de Davi, agora o via como uma ameaça. Apesar da crescente paranoia de Saul, Davi permaneceu leal. Ele continuou a servir a Saul fielmente, mesmo quando Saul tentou tirar sua vida. Davi reconheceu que Saul era o rei ungido por Deus, e se recusou a levantar a mão contra ele. A lealdade inabalável de Davi a Saul demonstrou seu profundo respeito pela autoridade de Deus. Mesmo diante do perigo, ele escolheu honrar o plano de Deus, confiando que ele encontraria um caminho. A inveja de Saul levou Davi ao exílio.
Ele passou anos fugindo, perseguido implacavelmente pelas forças de Saul. Mesmo no exílio, Davi nunca perdeu de vista a fidelidade de Deus. Durante tudo isso, Davi continuou a escrever salmos, derramando seu coração a Deus. Seus salmos refletiam suas lutas, seus medos, suas alegrias, e, acima de tudo, sua fé inabalável. Após a morte de Saul em batalha, Davi foi finalmente coroado rei de Israel. Seu reinado marcou uma era de ouro para Israel. Ele uniu as 12 tribos, estabeleceu Jerusalém como a capital e expandiu as fronteiras do reino. Apesar de seus sucessos, a vida de Davi não foi isenta de tragédias e fracassos. Ele cometeu erros, alguns com consequências devastadoras. Seu adultério com Batseba e a tentativa subsequente de encobrir seu pecado tiveram repercussões de longo alcance. As ações de Davi trouxeram dor e sofrimento a muitos, incluindo ele mesmo. A história de Davi é um lembrete poderoso de que mesmo os maiores líderes são humanos e capazes de cometer erros graves. No entanto, também é uma história de redenção. Quando confrontado com seu pecado, Davi assumiu total responsabilidade. Ele não deu desculpas, nem tentou culpar os outros. Ele confessou seu pecado a Deus, derramando seu coração em arrependimento. O Salmo 51 permanece como um testemunho atemporal da profundidade de seu remorso. A vida de Davi nos ensina que o verdadeiro arrependimento requer honestidade, humildade e disposição para se afastar do pecado. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou Davi e o restaurou. A experiência de Davi serve como um farol de esperança para todos que tropeçaram e caíram. O legado de Davi se estende muito além de seu reinado como rei. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um poeta e um rei. Sua vida apontou para a vinda do Messias. A linhagem de Jesus Cristo pode ser rastreada até Davi. Os profetas predisseram que o Messias viria da casa de Davi. A vida e o reinado de Davi se tornaram um prenúncio do rei perfeito que um dia governaria com justiça e retidão. A vida de Davi oferece lições atemporais para nós hoje. Aprendemos sobre coragem, não na ausência de medo, mas em enfrentar nossos gigantes com Deus ao nosso lado. Aprendemos sobre humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus e sua graça. Mais importante ainda, aprendemos sobre o amor e o perdão infalíveis de Deus. A história de Davi nos lembra que não importa o quão longe nos desviemos, Deus está sempre pronto para nos receber de volta, quando nos voltamos para Ele, com corações arrependidos. A vida de Davi, em toda a sua complexidade e riqueza, permanece como um testemunho do poder transformador da fé, da importância do arrependimento e da natureza duradoura do amor de Deus.